Era uma noite comum de quarta-feira em Hope Sound, Flórida. Uma cidade pequena no sul do estado, do tipo onde todo mundo se conhece pelo nome, onde as portas ficam destrancadas e os vizinhos ainda se cumprimentam na calçada. O tipo de lugar onde crimes violentos são a exceção, não a regra. Naquela noite, uma mulher de 33 anos saiu de casa, foi ao supermercado, comprou alguns itens e depois foi visitar a filha pequena. Ela estava bem, estava sorrindo, estava viva. Ninguém que a viu naquela noite imaginou que aquelas seriam as últimas horas de Tricia Todd no mundo dos vivos. Ninguém imaginou que menos de 24 horas depois, a família dela estaria desesperada, telefonando para hospitais, para amigos, para a polícia. Ninguém imaginou que as semanas seguintes seriam marcadas por uma das investigações mais perturbadoras que aquela região já viveu. E ninguém, absolutamente ninguém, imaginou quem era o monstro. Mas antes de entrar nessa história, me faz um favor. Escreve aqui nos comentários o seu nome e de onde você está assistindo. Pode ser cidade, estado, país, de onde for. Eu adoro saber quem está do outro lado, e esse gesto simples ajuda muito o canal a crescer. Agora, vamos começar do começo. Para entender o que aconteceu com Tricia Todd, você precisa primeiro entender quem ela era. Não a vítima, não o nome num boletim de ocorrência, mas a pessoa real, a mulher que existia antes de tudo isso. Tricia cresceu em Hope Sound, Flórida. Ela era a única menina entre 7 irmãos, e quem a conhecia dizia que isso moldou muito do jeito dela de ser, determinada, direta, sem frescura, mas ao mesmo tempo com um coração enorme. Ela era o tipo de pessoa que entra num cômodo e muda a energia do ambiente. Não porque ela gritasse ou chamasse atenção, mas porque havia algo genuíno nela, uma vitalidade que as pessoas sentiam sem conseguir explicar direito. Na escola, Tricia era a amiga de todo mundo, uma das pessoas que não pertencia a um grupo só. Ela transitava, ela conectava, ela era querida de formas diferentes por pessoas muito diferentes. Seu irmão Jonathan disse em entrevistas que ela era literalmente uma das melhores amigas dele crescendo e que todo mundo ao redor sentia o mesmo. Depois do colégio, Tricia tomou um caminho que poucos esperavam. Ela entrou para a Força Aérea dos Estados Unidos. Foi lá que ela se reencontrou com Steven Williams, um colega de escola que ela conhecia desde a infância. Dentro da Força Aérea, os dois ficaram inseparáveis. Namoraram, se casaram e construíram uma vida juntos por mais de uma década. Tricia era enfermeira. Não era só profissão, era vocação. Ela cuidava de pacientes em cuidados paliativos, ou seja, pessoas nos momentos mais frágeis e finais das suas vidas. Quem trabalha com isso precisa de um tipo de sensibilidade muito específica, e Tricia tinha isso de sobra. Ela também era profundamente religiosa, com uma fé que não era performática nem superficial. Ela ia à praia no meio da madrugada orar e ler a Bíblia sozinha, sem medo. Seus amigos diziam que ela tinha um senso de proteção divina que às vezes deixava a família preocupada. Esse "Deus vai me proteger" que ela carregava com convicção total. Em fevereiro de 2016, após 11 anos de casamento, Tricia e Steven se divorciaram. O divórcio foi, por todas as contas, amigável. Tricia recusou a pensão alimentícia. Ela disse que não precisava do dinheiro de Steven, que ela tinha a própria carreira como enfermeira e que ia se sustentar. Ela pediu apenas um valor justo de pensão para a filha, Faith, de 2 anos, e disse que Steven poderia ter todo o acesso que quisesse à criança. As pessoas ao redor ficaram surpresas com a maturidade daquele divórcio. A família de Tricia disse que ficou orgulhosa de como ela conduziu aquilo. Tricia saiu da Força Aérea, pegou os benefícios do GI Bill para custear a faculdade, formou-se em enfermagem e voltou para Hope Sound para ficar perto da família. Ela estava recomeçando, estava reconstruindo, estava feliz. Ela morava na casa do irmão Joshua, cuidava da filha, trabalhava no hóspice e vivia com a leveza de alguém que escolheu o próprio caminho e estava em paz com essa escolha. E então ela começou a se apaixonar. Ela não se apaixonou por qualquer pessoa. Ela se apaixonou, de longe, de forma quase obsessiva, por um artista local chamado Brent Vernon, um ventriloquista e músico que se apresentava em Hope Sound. Eles mal se falaram, uma conversa breve no Facebook meses antes, mas Tricia tinha construído na cabeça uma narrativa inteira sobre os dois. Ela disse a várias amigas que ia passar o resto da vida com aquele homem.
Ela comprou um vestido azul especialmente para ir a um show dele e subir no palco para cantar com ele. Era um amor não correspondido, provavelmente alimentado pela solidão e pela fase de transição que ela vivia, mas era genuíno da parte dela, completamente genuíno. Essa paixão, como você vai ver, vai ter um papel importante na investigação, mas ainda não chegamos lá. Steven Williams era, por fora, tudo que uma sociedade considera exemplar. Bom aluno desde criança, nome frequente no quadro de honra da escola, carreira respeitada na Força Aérea dos Estados Unidos, sem ficha criminal, sem histórico de problemas. Quando a ex-esposa desapareceu e os investigadores foram falar com ele pela primeira vez, ele foi descrito como cooperativo, calmo, articulado. Um detetive disse que ele era exatamente como alguém inocente que quer ajudar. Ele até se voluntariou a fazer um teste de polígrafo, mas havia outro Steven Williams, um que só aparecia por trás de portas fechadas. Tricia tinha confidenciado a amigos próximos que Steven havia sido violento com ela durante o casamento. Não uma vez, repetidamente. Ele a agredia, e uma das coisas mais perturbadoras que veio à tona durante a investigação foi que, segundo pessoas próximas a Tricia, ele chegou a socar o abdômen dela durante uma gravidez, aparentemente tentando causar um aborto espontâneo. Isso nunca resultou em condenação criminal, mas estava nos relatos das pessoas que ela confiava. Havia também a questão dos animais. Steven havia matado cachorros do casal, estrangulou alguns, em pelo menos um caso, aparentemente na frente de Tricia. Quem analisa comportamentos violentos sabe que crueldade com animais é um dos marcadores mais consistentes de violência escalada. Não é coincidência, é padrão. Mas nada disso era conhecido publicamente quando Tricia desapareceu. Para o mundo, Steven Williams era um pai dedicado, um veterano militar exemplar e um ex-marido que havia tratado o divórcio com maturidade. Ele estava em Hope Sound naquela semana justamente para visitar a filha Faith, porque a criança estava passando mal e ele queria estar perto. Ele também tinha uma namorada em Raleigh, Carolina do Norte, onde estava baseado, uma mulher chamada Laura. E como os investigadores descobririam depois, esse relacionamento havia começado antes mesmo do divórcio ser finalizado. Na noite de 27 de abril de 2016, Tricia foi ao supermercado. As câmeras de segurança a captaram. Ela parecia normal, tranquila, comprou alguns itens, foi para casa. A noite avançou. Em algum momento depois da meia-noite, Steven mandou uma mensagem para ela dizendo que Faith estava agitada e pedindo que ela viesse acalmar a criança. Tricia respondeu que estava a caminho. Segundo Steven, Tricia chegou, ficou com a filha até a bebê adormecer e então foi embora. Ele disse que o carro dela estava quase sem gasolina e que ele foi buscar um galão de combustível num posto próximo enquanto ela esperava. Depois de abastecer o carro, ele disse boa noite e ela foi embora. Ele nunca mais a viu, segundo essa versão. No dia seguinte, Steven deixou Faith na babá, disse que precisava voltar para a base na Carolina do Norte e foi embora. Faith ficou esperando a mãe chegar. A mãe nunca chegou. Quando o irmão de Tricia, Jonathan, ligou para a babá mais tarde e soube que Faith estava lá, ainda esperando, o alarme soou. Eles foram à casa de Tricia. O carro dela estava lá, mas estava estacionado no lugar errado, não no lugar que ela sempre usava. A bolsa estava dentro do carro, o celular também. Ela não tinha levado nada. A família ligou para a polícia. Uma investigação de pessoa desaparecida foi aberta. Nas primeiras 48 horas, a polícia do condado de Martin seguiu todas as pistas óbvias. Havia a teoria de que Tricia, conhecida pelas caminhadas noturnas solitárias na praia, poderia ter saído para andar e sofrido um acidente, talvez caído, talvez entrado no mar. Mais de 60 voluntários varreram áreas de mata, usaram cães farejadores, veículos com tração nas 4 rodas, aeronaves, nada. Havia a pista do ventriloquista. A detetive Yesenia Cardi e a equipe sabiam da obsessão de Tricia por Brent Vernon e acreditavam que ela poderia aparecer num show dele que estava programado para aqueles dias. Investigadores foram ao show, ficaram de olho em cada pessoa que entrava, procuraram uma ruiva de vestido azul. Ela não apareceu. Esse foi o momento em que a equipe entendeu que a situação era mais grave do que esperavam. Havia o Preacher. Um senhor chamado Douglas Purchas havia tido contatos com Tricia nas caminhadas noturnas dela.
Ele disse que havia sentido vontade de falar com ela, que havia rezado para que ela parasse ao passar por ele e que ela tinha parado. Ele falou dela com uma admiração que deixou os investigadores desconfortáveis. Ele recusou fazer o polígrafo por razões religiosas. Mas câmeras de segurança na praia verificaram a história dele. Ele estava lá, vendo tartarugas marinhas desovar, sozinho. Ele foi descartado. E havia Steven. Steven foi ouvido por telefone primeiro, depois pessoalmente numa delegacia de Raleigh. Ele foi descrito como cooperativo, articulado, até mesmo transparente demais. O tipo que diz, eu sei que sou o suspeito óbvio, o ex-marido, e entendo que vocês precisam investigar antes mesmo de ser perguntado. Para alguns detetives, isso soou como desarmamento calculado. Para outros, soou como inocência. Impossível dizer, naquele momento. Ele acabou concordando em fazer o polígrafo. Os resultados foram inconclusivos. A equipe ficou frustrada, mas não pôde avançar. Então vieram as informações que mudaram tudo. A primeira camada, a crueldade com os animais. Amigos e familiares de Tricia começaram a contar aos investigadores sobre o comportamento de Steven dentro do casamento, os cães mortos, as agressões físicas, o relato de que ele havia tentado provocar um aborto batendo nela. A detetive Card disse que cada nova informação era como descascar uma cebola e encontrar algo pior do que o esperado. A segunda camada, a mãe de Steven. Os investigadores falaram com Cheney Smith, a mãe de Steven. Ela mencionou que o filho havia dito em algum momento que queria que Tricia simplesmente desaparecesse. Quando perguntada diretamente se acreditava que o filho poderia ter algo a ver com o desaparecimento, ela não negou com a convicção que se esperaria de uma mãe defendendo o filho. Para os investigadores, isso foi um sinal enorme. A terceira camada, o vizinho. Um vizinho que falava tailandês, entrevistado com a ajuda de um intérprete, disse que havia visto Steven saindo na viatura branca de Tricia naquela noite. Steven nunca havia mencionado ter dirigido o carro dela, nenhuma vez. Aquela era a primeira brecha real na história dele. E então veio o vídeo. Câmeras de estabelecimentos comerciais ao longo da Uzum em Hope Sound capturaram o carro de Tricia saindo do bairro por volta de 1 da manhã, 1 hora antes do que Steven havia dito. E mais tarde, a mesma câmera captou uma silhueta masculina caminhando de volta para o bairro às 4h30 da manhã, nas sombras, com a postura e o passo de um homem que sabe onde está indo, mas não quer ser visto. A imagem era granulada, distante, tecnicamente insuficiente para uma condenação, mas os investigadores sabiam, e mais importante, eles foram usar esse vídeo para pressionar Steven. A equipe voou para Raleigh. Confrontaram Steven com a evidência do vizinho e com as câmeras. Não mostraram o vídeo diretamente, porque sabiam que ele era fraco demais para aguentar escrutínio judicial. Em vez disso, mostraram os mapas dos locais das câmeras e deixaram Steven perceber que havia sido filmado sem que soubesse. O que aconteceu na sala de interrogatório nas horas seguintes foi um estudo de como a pressão psicológica pode ser tanto arte quanto ciência. Vários investigadores entraram e saíram, cada um com uma abordagem diferente. O promotor Tom Bakedal entrou com estilo agressivo, confrontacional, apontando inconsistências diretamente. Steven fechou. Não pediu advogado, mas também não abriu. A detetive Card entrou com empatia, tocou no ombro dele, disse que entendia, que ele não era um homem mau, que havia uma forma de sair disso com a dignidade intacta. Isso arrancou algumas admissões, mas não o suficiente. E então entrou o detetive Duvac, um investigador que estava no caso há apenas 1 mês, o mais novo da equipe. Os veteranos já tinham tomado seus turnos e estavam exaustos. Alguém disse, basicamente, manda o novato, não há nada a perder. Duvac entrou e adotou uma abordagem diferente de todas as anteriores. Ele não confrontou, não consolou. Ele simplesmente começou a construir um espaço onde Steven pudesse contar uma história que não o fizesse parecer um assassino frio. Ele deu a Steven a saída que ele precisava para falar. A narrativa do acidente. Steven falou. Ele disse que Tricia havia chegado naquela noite não para ver Faith, mas para brigar. Que ela tinha exigido mais dinheiro, que ela havia perdido o controle, que as coisas escalaram, que ele a empurrou, que ela caiu, que ela bateu a cabeça, e que quando ele foi ver o que tinha acontecido, ela não respondia mais. Ele disse que entrou em pânico, que colocou o corpo dela no carro,
que dirigiu para uma área afastada e a deixou lá, com os braços cruzados sobre o peito e um copo d'água e uma barra de cereal do lado, para o caso de ela acordar. Era a versão mais absurda possível, mas era uma confissão de envolvimento, e foi o suficiente para prendê-lo. Steven Williams foi preso e acusado de homicídio em segundo grau. Seu advogado chegou e as entrevistas pararam, mas o que veio a seguir chocou até os investigadores mais experientes da equipe. A defesa entrou em contato. Steven queria fazer um acordo de confissão em troca de uma pena reduzida, e como parte desse acordo, ele levaria os investigadores até o corpo de Tricia. A família Todd aceitou. Eles queriam enterrar Tricia, queriam dar a ela um funeral digno. O acordo foi por 35 anos de prisão. E então o advogado de Steven chamou o tenente Mike Doherty para uma conversa no corredor. Com uma expressão que Doherty descreveu como de absoluto choque, o advogado disse: "Ela está enterrada em um container de plástico, cheio de ácido muriático, com cerca de 90 por 60 centímetros. Doherty perguntou como Steven havia conseguido colocar o corpo naquele container. O advogado respondeu: "Ele a desmembrou." Doherty disse que aquele foi um dos momentos mais perturbadores da sua carreira. Ele havia feito acordos. Havia aceitado 35 anos pensando que a história era a de um homem que matara acidentalmente a ex-esposa em uma briga. Agora ele descobria que a realidade era infinitamente pior. Ele disse em suas próprias palavras: "Fiz um acordo com o diabo." Depois que Steven foi para a prisão, investigadores da Força Aérea dos Estados Unidos, que tinham jurisdição sobre ele por ser militar em serviço ativo, foram ouvi-lo. Nessa entrevista, Steven detalhou tudo. Ele havia planejado o assassinato meses antes. Semanas antes de viajar para Hope Sound para ver Faith, Steven havia comprado serrotes elétricos online. Havia comprado ácido muriático na Carolina do Norte e trazido consigo para a Flórida. Havia encontrado a reserva natural chamada Hungry Land Wildlife Reserve e escavado um buraco lá no dia anterior ao crime. Seu plano original era fazer Tricia desaparecer de forma que ninguém suspeitasse de um crime. Quando ela chegou naquela noite, ele a imobilizou com uma gravata de braço, a deixou desacordada e então usou braçadeiras plásticas para prendê-la. Quando ela acordou e começou a gritar, ele entrou em pânico e a golpeou com um bastão militar. Depois, usou uma corda de pular que havia trazido especificamente para isso e a estrangulou. O plano era que ela acordasse, desse a ele a senha do e-mail e os dados do cartão de crédito para que ele pudesse enviar e-mails falsos como se fossem dela, dizendo que ela havia viajado para o Haiti numa missão religiosa e pedindo para não ser procurada. Era uma mentira calibrada para a personalidade de Tricia, alguém que de fato fazia trabalho missionário e que poderia sumir por um tempo sem levantar suspeitas imediatas. Mas ela gritou, e ele matou. Depois, trabalhou a noite inteira no Hungry Land Reserve com equipamento de proteção completo, como goggles e capa de chuva, desmembrando o corpo com uma motosserra, removendo os dentes e as pontas dos dedos para dificultar a identificação, colocando os restos no container com ácido e enterrando tudo a menos de 1 metro de profundidade. Jogou as ferramentas num canal infestado de jacarés, levou os dentes até um outro ponto e os jogou num leito de cascalho, queimou as roupas dele e as de Tricia numa fogueira próxima. Devolveu o carro dela ao bairro, caminhou de volta para a casa onde estava hospedado às 4h30 da manhã e no dia seguinte levou Faith para a babá como se nada tivesse acontecido. Quando os investigadores abriram o container naquele pântano do Hungry Land Reserve, com um time de hazmat presente, encontraram o torso de Tricia Todd. Partes dela, incluindo dentes, foram encontradas espalhadas pela área. O tenente Doherty, um veterano de décadas na polícia, disse que chorou naquela cena, que havia casos que ele carregava para casa, e que aquele era o único em que ele havia quebrado completamente na frente da esposa. Steven Williams foi sentenciado a 35 anos de prisão por homicídio em segundo grau, nos termos do acordo que havia feito com a promotoria. Teoricamente, ele poderia sair em liberdade ainda na casa dos 60 anos. Isso não agradou a todos. O tenente Doherty foi público ao dizer que, se soubessem da extensão do crime antes de fechar o acordo, Steven estaria no corredor da morte. A promotoria, por sua vez, disse que o acordo foi necessário para encontrar o corpo de Tricia e dar à família um fechamento minimamente digno, mas o caso não terminou aí.
A Força Aérea dos Estados Unidos também tem jurisdição sobre crimes cometidos por militares em serviço ativo, e como Steven estava na ativa quando cometeu o assassinato, ele poderia ser processado concomitantemente pelo sistema de justiça militar. Investigadores e familiares de Tricia esperavam que esse caminho fosse tomado, com a possibilidade de uma sentença adicional que garantisse que Steven nunca saísse livre. Faith, a filha de Tricia, foi adotada pelo irmão dela, Jonathan, e criada junto com a filha dele. Quem a conhece diz que ela tem o mesmo espírito da mãe, alegre, luminosa, cheia de vida. Jonathan disse que é uma honra e uma bênção ter Faith, que ela é um pedaço de Tricia que ficou no mundo. Na saída do memorial de Tricia, um arco-íris duplo apareceu no céu. O sobrinho de Tricia reconheceu a canção. If I Die Young, da banda The Band Perry, tem uma linha sobre pedir que um arco-íris seja mandado para a mãe. Quem estava lá disse que não ficou olho seco. Tricia Todd era uma enfermeira, uma veterana militar, uma mãe apaixonada, uma mulher de fé que caminhava sozinha na praia às 2 da manhã porque acreditava que nada de mal lhe aconteceria. Ela reconstruiu a vida depois de um divórcio difícil com graça e determinação. Ela recusou dinheiro que era seu por direito porque queria ser independente. Ela foi morta pela pessoa que deveria conhecê-la, melhor do que qualquer um, o homem com quem ela havia construído 11 anos de vida, o pai da filha dela. E o homem que fez isso era, por fora, exatamente o tipo de pessoa que você não suspeitaria jamais. Se você chegou até aqui, você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que curte esse tipo de conteúdo. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. Nos vemos no próximo.